A paz seja convosco, meus amados irmãos. Aqui é o pastor Josivaldo. Que a graça do Senhor Jesus seja no teu coração. Estamos aqui mais uma vez nesse estudo bíblico maravilhoso, o qual o Senhor trouxe em meu coração essa palavra. Hoje nós vamos fazer uma resenha das cartas do apóstolo João, o apóstolo São João. Ele que escreveu nos últimos anos de sua vida, primeira, segunda e a terceira carta de João. Nós vamos fazer uma resenha sobre essas cartas e extraindo dela aquilo que Deus ele quer trazer ao nosso coração nos dias de hoje. Então vamos lá? A paz do Senhor. Senhor Deus, que o Senhor venha nos dar o entendimento da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo seja sobre nós. Lava-nos com Teu sangue. Perdoa os nossos pecados por pensamentos, por gestos, por atitudes. Pai, que o Teu Espírito nos guie em toda a verdade e eles não nos deixem confundidos. Nada podemos sobre a verdade a não ser pela própria verdade. Por isso fala conosco e que a Tua palavra prospere naquilo que ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. É com muita alegria eu estou aqui trazendo essa carta, o qual eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas maravilhosas da parte do Senhor. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao nosso coração de uma maneira sobrenatural. Aleluia! Nós estamos lendo aqui, nós vamos introdução na primeira epístola universal do apóstolo João. Amém? O qual essa epístola elas foram escritas provavelmente entre os anos 80 a 95 depois de Cristo. Então, já lá no final da vida do apóstolo São João, esse que por sua vez foi o último dos apóstolos vivos, que recebeu revelações profundas do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi arrebatado na ilha de Patmos e lá viu as revelações do Apocalipse e das últimas coisas concernente ao final dos tempos. Então foi alguém que esteve desde o começo do ministério de Jesus e ficou até o final com Jesus, onde ele viu a Via Cruz, ele viu a crucificação, onde ele viu a ressurreição. Então ele esteve em todos os episódios da vida de Cristo. O apóstolo João, ele foi aquele que esteve mais próximo de Cristo. Então vamos ver o assunto dessas 3 epístolas do apóstolo João, do primeiro século da era cristã. Provavelmente, as cartas teriam sido escritas entre os anos 80 a 95 da era cristã. E se destacam uma luta, uma batalha espiritual em favor da sã doutrina. Nós lemos aqui a primeira epístola de João, e preciso trazer você para o contexto dessa epístola. Surgiu uma doutrina do primeiro século chamada gnosticismo. E essa doutrina do gnosticismo tinham várias doutrinas, e uma delas que era a principal e que estava causando muito contenda, muita divisão e levando muitas pessoas a naufragar na fé, era o gnosticismo, no que dizia que a carne ela é excessivamente má e só o espírito é bom. Então eles diziam que a carne ela é má, ela é excessivamente má, ela não presta, e o espírito é bom. E não podia Deus, e aí ela dizia, se Deus é bom, como pode um Deus habitar numa carne que é mal, que é podre? Então, nesse processo, nessa construção desse pensamento do gnosticismo, eles estavam negando a Jesus Cristo como vindo em carne. Então eles não acreditavam que Deus
veio sobre a terra na forma de carne, e muito mais ainda que Jesus Cristo não ressuscitou em carne e osso, mas que Jesus Cristo ressuscitou só em espírito. É uma doutrina que vai diametralmente oposta à palavra do Senhor. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Amém? Então essa doutrina, ela espalhava isso, e isso estava causando divisão. Então, em contrapartida disso, eles estavam negando a encarnação de Cristo. Olha só, então eles estavam negando que Cristo desceu do céu, que o Verbo desceu do céu, encarnou em carne e habitou no meio de nós. Uma vez que a doutrina gnóstica dizia que a carne é má e que Deus não pode habitar na carne do ser humano, não pode habitar no ser humano. E a divindade de Cristo foi com isso negada. Então, com isso eles estavam se negando a glorificar e exaltar Jesus, a adorá-lo como Deus, e isso estava trazendo um declínio e estavam naufragando na fé, e estava causando grande divisão. Você talvez deve estar se perguntando, mas pastor, muitas doutrinas hoje de algumas igrejas que se dizem evangélicas pregam que Jesus não é digno de ser adorado, que somente há um Deus, que é o Deus Pai, e que Jesus foi apenas um profeta. É isso mesmo, querido, você está certíssimo. Há tanto gnosticismo, hoje, nos dias de hoje, ele é meio que disfarçado de um evangeliquez, de um pseudo-evangelho, que na verdade nega a divindade de Jesus, nega os atributos imutáveis de Jesus Cristo como sendo Deus, e por isso não adoram como Deus, e por isso rejeitam a sua obra calvária de morte e ressurreição. Então eles negam, e isso estava trazendo muita confusão. Veja só, então João, ele escreve 3 cartas. A primeira carta de João, ela tem 5 capítulos. E cada capítulo vai falar sobre uma situação em que a igreja estava passando. O mesmo livro da Bíblia, na verdade, ele começa a primeira carta de João, o que era desde o princípio. Então aqui ele está exaltando a divindade de Cristo como sendo o Verbo. Ora, o João foi o mesmo que escreveu o Evangelho de João, que na teologia nós dizemos que é o Evangelho espiritual, o Evangelho que foi escrito para a Igreja Universal, o corpo de Cristo na terra, não as denominações, mas o corpo de Cristo em si. E ele diz assim que desde o princípio que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifesta a nós e vimos e testificamos dele, e nós anunciamos a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. Amém? Então ele está aqui exaltando a Jesus como sendo o Verbo que habitou no meio de nós, assim como ele escreveu no Evangelho de João, no capítulo 1, exaltando Jesus como a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós. Amém? Por exemplo, aqui, vamos lá. A carta é destinada aos fiéis a permanecerem na fé que uma vez lhe foi proposta, que eles não saiam, que eles não retrocedam da fé que foi dada a eles. E ela fala também, o que temos contemplado e temos ouvido. E aí ele vai fazer aqui algumas considerações sobre aqueles que andam à luz. No capítulo 5, o título aqui diz assim: Deus é a luz, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele.
Então ele vai falar da comunhão, que é impossível aquele que uma vez é iluminado pelo Evangelho vai andar em trevas. Né? Ele já falou no Evangelho, acaso a luz que há em ti seja trevas, cuidado. Então ele está fazendo aqui umas considerações. Essa é a mensagem que dele ouvimos, e nós anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como ele andou na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele está aqui dizendo, aqui falando sobre a comunhão, para que nós não andamos em trevas e mantenhamos a nossa comunhão. Versículo 8 se fala da confissão dos pecados e o perdão de Cristo. Uma vez que essa doutrina negava que Deus habitava em uma carne humana, então negava a divindade de Cristo, então negava a obra de salvação através de Jesus Cristo. E aqui no capítulo ele está dizendo, olha filhinhos, se vocês têm um advogado, então aqui ele vai apresentar Jesus como advogado, vai apresentar Jesus como intercessor, como único advogado. Se pecarmos, filhos, tendes um advogado, fiel e justo, para te perdoar de todos os pecados. E ele escreve isso no versículo 2. Filhinhos, se pecardes, tendes um advogado, fiéis e justo para vos perdoar de todos os vossos pecados. No capítulo 3, se fala assim, a observação aos mandamentos, ao amor fraternal e à separação das coisas do mundo, onde ele vai fazer uma ressalva para os cristãos, para que ele abandone os costumes do mundo, abandone os prazeres do mundo. E aí ele vai falar que aqueles que amam o mundo, eles naturalmente vão se constituir inimigo de Deus. E por quê? Porque o mundo, com as suas concupiscências, a soberba da vida, né? A soberba, o orgulho, a vaidade, a soberba dos olhos, a vaidade, o orgulho, essas coisas provêm do mundo. E aqueles que são vencidos por essas coisas, naturalmente vão se constituir inimigos de Deus. Então, por isso que Deus ele sempre enfatiza na palavra, buscai as coisas do alto, as coisas de cima, as coisas de Deus, né? É do alto que vem o teu socorro, né? E aqui nessa carta ele faz essa alusão que nós pratiquemos os mandamentos, pratiquemos as palavras e permanecemos na doutrina de Cristo, reconhecendo a divindade de Cristo, reconhecendo Cristo como único e suficiente Salvador, como nosso advogado fiel, justo, para nos perdoar de todos os nossos pecados. E isso João estava exaltando aqui para que ficasse claro. Agora no capítulo 18 de 2 João, de 1 João, no capítulo 2, versículo 18, ele vai falar dos anticristos. Esses anticristos que acabaram se prostituindo espiritualmente com a doutrina gnóstica, abraçando conceitos filosóficos dos gregos e negando a divindade e ao mesmo tempo a humanidade de Cristo. E uma das doutrinas do gnosticismo diziam que o pecador era impossível Deus habitar dentro de um homem pecador. Então ela negava a intercessão, ela negava a divindade, os atributos de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele dizia, filhinhos, e já é a última hora, como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito os anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, veja bem, para João, e na Bíblia e no Novo Testamento, última hora é desde o momento em que Jesus ascendeu aos céus e até os dias de hoje, é as últimas horas. E aí ele vai falar aqui, e ele vai dizer, no capítulo 19 de segunda, eu estou em 1 de João, no capítulo 2, versículo 19, ele está dizendo que esses anticristos saíram de nós, mas não eram de nós,
porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vos tendes a unção do Santo, e sabeis tudo que vos escrevi, porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então aqui o apóstolo está dizendo, queridos, essas pessoas saíram do nosso meio. Um dia eles acolheram a nossa fé, acreditaram no que nós acreditamos, mas eles foram seduzidos pelas concupiscências do mundo, pela doutrina gnóstica, pelas filosofias humanas, e não é diferente dos dias de hoje. E acabaram decaindo da graça e caíram da fé em Jesus Cristo, se tornando aqui o anticristo. E o que esses falsos irmãos diziam? Eles negavam a divindade e que Jesus tinha ressuscitado em carne, que Jesus ressuscitou em espírito. Então eles negavam a ressurreição de Jesus Cristo e com isso também negavam a ressurreição. E isso era uma doutrina blasfema contra a palavra de Cristo. Por isso, no capítulo 22, no capítulo 21, ele diz assim: não vos escrevi como se não soubesses, mas porque vocês sabem que nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo é o que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e nega o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Então veja bem, o João está dizendo que aquele que nega Jesus como Deus, como intercessor da igreja, como único Salvador, ele não tem o Pai. Ele não tem. Então, se ele não tem o Pai, ele não tem Deus. E se ele não tem Deus, ele não tem Pai, não tem Cristo, não tem salvação. Deu para entender? Então tem muitas religiões que negam o Filho. E Jesus disse: aquele que nega o Filho, nega também o Pai. Olha só. Portanto, que desde o princípio ouviste, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem o Pai. Porquanto que desde o princípio ouviste, permanece em vós. Se vós permanecerdes o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho do Pai. Então qualquer doutrina que nega Cristo, que nega as palavras de Cristo, que nega a obra de Cristo, que nega os mandamentos de Cristo, não tem um Pai. É forte, né? E aí, essas pessoas que eram da igreja, que permaneceram da igreja, que estavam negando a divindade, negando que Jesus já havia ressuscitado, que era digno de receber adoração, saíram e estavam causando divisão na igreja. A igreja estava se dividindo. E aí o apóstolo, no capítulo 3, ele vai falar dos filhos de Deus e vai exaltar o amor que a igreja tem que ter com seus membros, um para com os outros, tolerância, paciência, caridade e principalmente o amor. Esse é o testemunho da igreja, que nos amemos uns aos outros. E essa seria a maior manifestação de que nós somos filhos de Deus, essa, que nos amemos uns aos outros. Porquanto o que essas pessoas que eram da igreja, que saíram da igreja e que estavam pregando contra Cristo, elas estavam pagando uma inimizade, elas estavam dividindo, elas estavam evidenciando através dessas atitudes que elas não amavam uns aos outros. Então, vede quão grande amor tendes concedido, capítulo 3, versículo 1. O Pai, concedido o Pai, que fôssemos chamados de filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, ao Pai. Então, se o mundo não conhece a Deus, e se o mundo não conhece a Jesus, ele não tem o Pai, ele não conhece o Pai.
Olha que coisa. Então, os judeus, eles acreditam no Pai, mas por eles não acreditar em Jesus, eles não têm o Pai. Olha que coisa. É forte, mas é verdade. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E aí ele vai falar do amor. E é tão interessante. E ele vai dizer, no capítulo 7, eu estou em 1 João 3,7. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então ele vai falar das práticas. E quem não conhece a obra de justificação não vai entender o que é essas palavras. Porque ele vai dizer assim, todos pecaram, nós somos pecador. Como é que ele diz que quem peca é do diabo? Então a igreja é do diabo. Porque não conhece a obra de justificação. A graça de Deus, ela arrebata o pecado de você, ela tira o pecado de você, ela te purifica e ela te coloca salvo na presença do Senhor. Não porque você deixou de pecar, mas porque você deixou de viver uma prática de pecado. E o que esses falsos irmãos estavam fazendo aqui, esses falsos profetas, eles estavam fazendo com que as pessoas praticassem, vivessem na prática do pecado. Eles estavam vivendo na prática do pecado, mentindo, enganando, e com isso estavam causando muita divisão no corpo de Cristo. Amém? E aí ele vai dizer assim, quem vive numa prática de pecado é filho do diabo, porque o diabo vive pecando. E ele está fazendo uma referência ao Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, quando ele diz que o diabo Satanás é o pai da mentira. E quando fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. E não há verdade nenhuma nele. E quando ele estava no céu, ele não se firmou na verdade, nem no céu, nem em canto nenhum. E todo aquele que não se firma na verdade, que não está na verdade, ele não vive na prática da palavra do Senhor. E não fica na palavra da prática do Senhor. Então, se ele não vive na prática da palavra do Senhor, ele só pode ser filho de quem? Se ele mente, se ele engana, se ele adultera, se ele se prostitui, se ele mente, se ele vive uma prática de pecado, se ele não tem a consciência de que aquilo é errado, se o Espírito Santo não convence ele do pecado, da condenação e do juízo, então ele vai viver um estilo de vida fora do Evangelho. E se ele vive um estilo de vida fora do Evangelho, é porque ele está praticando o pecado, praticando a iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é um pecado que já virou um hábito, já virou uma prática. É quando a pessoa não tanto faz para ela, então ela já é iníqua. Então aí ela se constitui filha do diabo. Ela está fora da palavra do Senhor. Ela por instinto natural, ela é rebelde à palavra. E alguns fazem isso inconsciente e outros consciente, porque já ouviram a palavra, conhecem a verdade, mas preferem a mentira. Então, se preferem a mentira e viver na prática do pecado, são iníquos. E se são iníquos, são filhos do diabo. É duro, mas é a verdade. Amém? Por isso que o apóstolo João, quando escreve a carta de João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, ele vai dizer quem é filho. Filho é quem nasce de novo. E não é quem nasce da mãe, de um parto natural, não. É quem nasce no Espírito de Deus. E aí ele vai dizer no capítulo 13,
é aquele que nasce na palavra, no Espírito, nasce da palavra. Não é da vontade humana, do ser humano, mas na vontade de Deus. Por isso, em Romanos, no capítulo 12, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Então, para que você experimente a boa e perfeita vontade de Deus, você tem que nascer de novo. E como é que eu nasço? Eu vou nascer de novo, já sendo velho? Essas são as palavras de Nicodemo, um judeu, maioral do judeu, mestre da lei, Nicodemo, que em João capítulo 3 faz essa pergunta para Jesus. E Jesus vai dizer: olha, aquele que é carne, aquele que é espírito, é espírito. Te importa você, Nicodemo, nascer de novo? Ele: como é isso? Como eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe já sendo velho? Não! Eu estou falando daquele que nasce da água e do Espírito. Aquele que se batiza, que se arrepende, sepulta os seus pecados, que nasce de uma consciência transformada, que nasce da palavra do Senhor. É essa pessoa que é uma nova criatura, que já não tem mais a prática do pecado em si. Continua sendo pecador, porque habita um corpo corruptível, mas que não vive mais nenhuma prática de pecado. Agora ele tem consciência pela palavra de Deus, que está renovando a sua mente, que está renovando o seu entendimento. Agora ele sabe, porque o Espírito está testificando. Amém? Então, João, ele está escrevendo essa carta para trazer os fiéis de volta ao amor, à caridade em Cristo Jesus. Amém? Então, versículo 10: nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maldizarei se o mundo vos aborrece. Então, ele fala de Caim e Abel, que as obras de Caim eram má e a de seu irmão era justo. Ah, pastor, e como é que eu vou descobrir o que é justiça? O que é ser justo diante de Deus? Então você tem que ler a verdade, para a verdade te libertar e te mostrar a justiça de Deus. A justiça é você dar ao outro aquilo que é de direito. É você praticar os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então esse é a justiça de Deus. É você cumprir o Evangelho, você obedecer a palavra, é você obedecer. E o Evangelho que é? É renúncia, é obediência, é renúncia, é a porta estreita, é apertado o caminho, é você renunciar aos prazeres do mundo, é você renunciar a essas doutrinas humanas e de demônios que você vê por aí. Então, o Evangelho que não causa transformação e mudança e não desperta o amor de Cristo em você não é Evangelho. Você tem que mudar pelo Espírito de Deus. Amém? Versículo 16: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, então ele vai falar, e conhecemos o amor que Deus deu a vida por nós, e que devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Tudo que estava acontecendo aqui nessa igreja, nesse período, era o contrário. Os falsos profetas
Os falsos irmãos, através desse falso evangelho, estavam dividindo, estavam causando a inimizade, e nós vamos ver mais adiante. No capítulo 4, ele vai falar nos falsos profetas, para a gente não crer em qualquer palavra, qualquer espírito, qualquer pessoa. Eu falo pelo Espírito de Deus, mas pega a palavra e confira se o que ele fala vem de Deus. Não acredito em qualquer sacerdote, não acredito em padres, não acredito em pastores, se o que ele fala não condiz com as suas atitudes e com a palavra do Senhor. Se ele tem um bom testemunho dentro e do de fora. Deus é amor e devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. É isso que a primeira carta de João está falando. Ele está fazendo uma divisão, ele está identificando os falsos profetas, ele está falando dos ensinos que eles estão fazendo e o mal que ele está causando na igreja e como combatê-los através do amor, da comunhão e de mantermos a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. A fé em Jesus Cristo e as suas consequências e eficácia. Então, aqui, essa é a direção da primeira carta de João, a sua igreja, para que permaneça no amor, para que não dê ouvido aos falsos profetas, para que acredite na divindade de Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, e exaltando que, olha, se vocês saírem de Jesus Cristo e voltarem para o judaísmo, vocês não têm Cristo, vocês também não têm o Pai. Então creia que Jesus ele é fiel e justo para vos perdoar de todos os pecados. E vem a segunda carta, onde João, ele fala que ele faz uma saudação a uma senhora eleita, que pode ser uma menção à igreja e aos seus filhos, a igreja eleita. E ele aqui na segunda carta, ele está incentivando a eles permanecerem no caminho. Essa carta é destinada aos fiéis a permanecerem em Cristo e não se deixarem levar pelos falsos profetas. É destinada a uma senhora eleita, ou seja, ele está falando com a igreja gloriosa, com a igreja eleita, fazendo uma alusão ao joio e ao trigo, sabendo que dentro do corpo de Cristo existe o joio, existe o trigo, mas aqui nessa saudação a gente vê que ele fala à igreja eleita, aos seus filhos, uma carta que incentiva o amor fraternal, como diz aqui no versículo 4, onde ele está falando do amor fraternal, né? Essa carta que é o segundo menor livro da Bíblia, ela fala sobre o amor fraternal, como permanecer fiel àquilo que Deus chamou. E ele fala ao ancião, aos filhos, ao eleito, quais eu amo, a verdade, na verdade não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre está conosco. A graça e a misericórdia, a paz de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai falar do amor. Muito me alegro por achar alguns de seus filhos que andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te que não vos escrevendo um novo mandamento, mas aquele que desde o princípio tivemos, que amemos uns aos outros. Ele vai exaltar esse amor, ele vai botar que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam Jesus Cristo, vendo em carne. Este tal é o enganador, o anticristo. Olhai-vos mesmo para que não pecamos, e o que temos ganhado antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo
esse tem tanto pai como filho. Então aqui ele vai falar para a igreja perseverar na doutrina, no amor fraternal. E quem não permanecer na doutrina de Cristo, quem não permanecer na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Ou seja, aquele que permanecer na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai, tanto filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebam essas pessoas em casa, nem tampouco o saudai, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, todas aquelas pessoas que batem na porta da tua casa, que não acreditam que Jesus Cristo ressuscitou em carne e osso como Deus, não recebam essas pessoas na sua casa, nem saudai-as, porque esses falsos profetas, falsos Cristo, eles estavam fazendo isso, entrando nas casas e arrebatando a fé dos fiéis, levando eles para longe de Cristo. Era isso que estava acontecendo, tirando a paz, tirando a união e principalmente tirando o amor entre os irmãos. Isso estava acontecendo aqui no primeiro século. E ele estava fazendo essa alusão a isso. E esses irmãos que estavam recebendo essa doutrina estavam deixando a pureza, estavam deixando o amor. E a terceira carta, que é uma das menores cartas da Bíblia, é destinada a Gaio, a quem João escreve, talvez, como diz no versículo 4, alguém que ele tenha ganhado como filho da fé. E ele faz aqui alguma saudação. Ele fala sobre da hospitalidade de Gaio, que recebeu o apóstolo, e fala das hospitalidades dos servos de Deus, de abrir a sua casa para receber os profetas, para receber aqueles que estão ministrando a palavra, receber aqueles que estão precisando de uma palavra, de ser hospitaleiro, com amor fraternal, acolhendo todos com amor fraternal, acolhendo a igreja, acolhendo aqueles que estão necessitados, acolhendo aqueles que estão precisando ser acolhidos, não somente de palavras, como diz Tiago, mas em obras, em práticas de justiça, dando a essas pessoas. Por isso, nessa época da igreja primitiva, os apóstolos tinham autoridade apostólica de receber os donativos, as ofertas, revertir isso em dinheiro e dividir. Eles dividiam aquilo com a igreja, de modo que não havia necessidade entre os membros da igreja, porque tudo que eles tinham era comum um para com os outros, porque eles faziam a caridade, a hospitalidade. Então, a terceira carta fala da hospitalidade de Gaio, que recebia os irmãos, que recebia a pregação do evangelho, que recebiam aqueles que precisavam. Mas também ele vai falar sobre um homem orgulhoso, soberbo, que espalhava notícias falsas e mentira contra os apóstolos, contra o apóstolo João. Justamente esses heréticos. E hoje virou uma prática falar mal do corpo de Cristo, falar mal dos pastores, falar mal da igreja, das denominações. Hoje, essas pessoas que têm saído do corpo de Cristo montam o seu próprio ministério de qualquer maneira, ou então estão aí na internet pregando um falso evangelho, um falso Cristo, dividindo a igreja, tirando o amor fraternal dos irmãos, o qual aqui João está dizendo para que eles não percam esse amor fraternal. Aqui no capítulo 4 ele fala muito isso, está dirigindo ele a não perder essa essência. Ou seja, esse que Paulo fala
né? Diótrefes, que procura ter entre eles o primeiro, ele não recebe os irmãos, os apóstolos, né? No capítulo 9 ele fala sobre esse irmão soberbo, orgulhoso e que profere mentira. Então na igreja tem o joio, tem o trigo. Então vai haver pessoas que estão se apartando do corpo de Cristo, que não temem autoridades superiores, em difamá-las, como diz Judas. Eles são altercadores, paunatiladores frívolos, né? Desobedientes, carnais, desafeiçoados. Eram do corpo de Cristo, saíram, se afastaram da pureza e do amor de Cristo. E hoje falam contra a doutrina de Cristo, contra a obra de Deus. E isso foi manifesto para que as pessoas percebessem que eles não eram do corpo de Cristo. Por isso, esses tais desobedientes saíram. É isso que o apóstolo João está falando. Porque eles não têm amor à obra. Não têm o amor. A primeira evidência é essa. Eles não amam a obra de Deus. Eles não amam o corpo de Cristo. Eles não amam os irmãos. Eles não amam os seus pastores e seus líderes. Muito pelo contrário. Eles nem reconhecem a autoridade superior. Por isso, não temem em difamá-las, como diz Pedro, na primeira e segunda carta de Pedro, você vai ver, não temem. Pedro fala muito sobre isso. Mas ele fala do bom testemunho de Gaio e de como esse homem hospitaleiro, diferente de Diótrefes, que causou grandes males à igreja do Senhor, né? Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, ou seja, ele procurava ser o primeiro, procurava ter proeminência. O que está movendo o coração dessas pessoas é o orgulho, é a soberba. Eu conheço, são falsos mestres, falsos ensinadores, que não retém a doutrina de Cristo e nem permanece na sã doutrina. Por isso saíram do corpo de Cristo. Estão promovendo divisões. Tenho escrito, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe, pelo que se eu for trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-lo e os lança fora da igreja. Essa é o desejo desses falsos irmãos e falsos mestres e falsos profetas. O sentido de falso profeta, essas pessoas querem dizer que esses falsos profetas são os pastores de hoje, e aí bota todos os pastores como sendo falso profeta, como sendo mercadores da fé. Eles difamam, julgam, blasfemam, ou seja, criando sofisma na mente das pessoas para que não ouçam as palavras que os pastores estão proferindo, e com isso causando divisão, dividindo a igreja, impedindo que pessoas ouçam o evangelho e sejam salvas e ganhem para Cristo Jesus. Esse é o objetivo dessas pessoas. Olha que o apóstolo está falando. Eles não recebem o apóstolo João e nem os irmãos das igrejas, e proferindo palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebem os irmãos, e impede os que querem recebê-lo. Ou seja, ele impede as pessoas que querem ouvir a palavra, que querem permanecer na igreja, e os lança fora da igreja, dividindo. Eles lançam, o prazer deles é tirar o máximo de pessoas da pureza e da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, causando divisão. Amados, aí no versículo 11, eu estou na terceira carta: amado, não sigas o mal, mas o bem.
Quem faz bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que vos escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te em brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, os amigos pelos seus nomes. Então ele fala do bom testemunho dos irmãos que receberam de Demétrio, de Gaio, que receberam a palavra. Mas esse Diótrefes, ele foi um grande divisor da igreja, um grande blasfemo que trouxe divisão. Quando o apóstolo João traz a sã doutrina, falando do amor, falando da pureza, falando que eles não saiam da pureza de Cristo e que eles permanecessem, porque esses homens estavam dividindo, estavam causando divisão, estavam arrebatando as pessoas da pureza de Cristo, do Evangelho de Cristo, causando divisão, ódio, contenda. Era isso que estava acontecendo na igreja. E João estava pedindo que eles voltassem a esse amor, que não andassem em trevas como essas pessoas estavam andando, porque eles estavam decaindo da fé. Eu não tenho mais tempo, mas se você ler Judas vai dar o perfil e a característica dessas pessoas. E agora virou moda. Eu entro na internet e eu vejo pessoas atacando a igreja, atacando pastores, atacando